hoje é dia do nosso quadro Cuide-se. E para nos ajudar conosco, o anestesista e médico especialista em dor crônica, Paulo Catalão. Muito obrigada pela presença, uma boa tarde. Boa tarde, eu agradeço. E o nosso tema com certeza atinge tantos e tantos telespectadores, doutor Paulo, já deu para perceber nas nossas participações. Dor crônica, o que fazer? Porque tem inúmeras lamentações de pessoa que acorda com dor e dorme com dor. E aí, tem saída? Tem saída, mas quando a gente fala dor crônica, a gente não tem como colocar tudo num pacote só. A gente tem diferentes quadros que geram dor crônica, desde cefaleias enxaquecosas, dores relacionadas a processo de artrite, ao processo de artrose, que não é necessariamente e quase nunca a mesma coisa, e outras síndromes dolorosas das mais diversas, dores pós-operatórias que se prolongam. Então, o quadro é muito grande, é difícil a gente falar, porque não é tudo a mesma coisa, são coisas distintas. Vamos então agora a uma participação e em seguida o doutor responde. Vamos lá. Descobri depois que procurei um especialista em reumatismo, que ele fez o diagnóstico e me mostrou que o meu problema era fibromialgia. Eu, com o tempo, descobri também que se você tomar algum medicamento, quando você estiver na crise, ajuda, principalmente aqueles relaxantes para poder descansar um pouco melhor, dormir. E também eu tomo o cloreto de magnésio com vitamina K. Eu aprendi há alguns anos e tem me feito muito bem. Eu tenho me sentido muito melhor. Ainda mais pelo fato de eu movimentar muito as mãos, por ser cabeleireira. Eu tenho que estar me cuidando constantemente, mas tem dado certo. E aí, doutor Paulo? Aí a gente tem uma situação em que a telespectadora, ela preenche algum dos critérios que a gente fala de risco associado à fibromialgia. Para começar, ela falou do profissional reumatologista, geralmente quem conduz são profissionais diversos, mas quem trouxe isso para a discussão no meio científico foi a reumatologia, que mexe, não sempre, nem toda doença reumatológica é dolorosa, mas as dores estão frequentemente associadas ao quadro. Ela é uma mulher, a fibromialgia é mais comum em mulheres. Ela falou também de questões do sono, que frequentemente está associado a distúrbios do sono à fibromialgia. E as medicações que ela falou, a gente não tem uma evidência científica daquilo, mas a resposta costuma ser individual. Mas a fibromialgia tem como ser tratada. Ela não é tratada só de maneira médica, ela precisa de outros componentes, a psicoterapia é importante e você precisa ver o paciente globalmente, porque a questão do sono está frequentemente associada. A pessoa que dorme mal tem vários problemas de saúde associados e um deles pode ser a fibromialgia. E pode desencadear outras situações, uma noite mal dormida, doutor Paulo? Sim. Na tela, Nayara de Trindade diz o seguinte: minha mãe tem fibromialgia, cada dia ela vem perdendo os movimentos e cada dia sentindo mais dores. O que fazer? Aí, de repente, essa pessoa parece que tenta se acostumar com a dor. Isso não existe, né? Na verdade, o que acontece igual... quem falou foi a Nayara. É a mãe da Nayara, anterior, mas, isso. O que acontece é que no idoso, a gente tem essa cultura que não leva para um bom caminho, igual você mesmo falou, de acostumar com a dor. Lógico que tratar uma dor crônica exige várias nuances que muitas vezes a gente não consegue associar. Mas a fibromialgia, por exemplo, é uma doença de diagnóstico clínico. Isso quer dizer que você faz o diagnóstico examinando e conversando com a pessoa. Não é através de exames de imagem, ou exames sorológicos, ou exames laboratoriais de qualquer tipo. É lógico que às vezes a gente pede esse exame para excluir, porque muitas vezes o quadro não é clínico e nada impede que uma pessoa que tenha fibromialgia tenha outras causas de dor. E o Vanderlei pergunta: estou com muita dor no joelho, na perna direita, uma luta para levantar cedo. Qual exame é melhor para saber o que é? O melhor exame para saber o que é o exame clínico, é o exame médico. A partir dele que a gente orienta. Uma dor na perna tem causas, desde causas musculares, você tem uma ciática que pode estar associada também, você tem quadros de artrose. Então, é muito difuso você falar, vou fazer esse exame para isso. Doutor, é comum, as pessoas chegam para a gente, eu queria um raio-x da perna.
eu queria fazer um ultrassom do pé. É lógico que quando você está com um profissional que conhece o seu quadro clínico, ele consegue direcionar, porque não é igual dor crônica que a gente falou, não é uma dor crônica, são várias. Então, a gente, como se diz, começa do início, começa do exame clínico. E rapidamente, para encerrarmos, muita dor crônica também associada à questão do desequilíbrio emocional? Se não está na gênese, ela é consequência. Por quê? Basta você imaginar o que é uma pessoa com dor crônica, se você não tem alterações emocionais que levaram à dor crônica, e frequentemente elas estão associadas, você vai desenvolver essas alterações emocionais a posterior. Então, ela pode ser causa ou consequência. Muitas vezes, elas andam juntas. É difícil saber onde, mas você precisa tratar as duas situações. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, Dr. Paulo Catalão, anestesista e especialista em dor crônica. Uma boa tarde. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Obrigado.